Se passaram 9 anos desde o seu desaparecimento, sem nenhuma pista, só que a família sempre teve um suspeito. Agora, em 2023, uma moça foi encontrada sem vida. O suspeito é o mesmo de 9 anos atrás, que a família já dizia que sabia quem era. Agora, em 2023, uma outra moça fez a polícia encontrar Sibora Gagani. Vem comigo que eu te explico o caso de hoje. Sibora Gagani, 22 anos, aspirante a modelo, camareira, desapareceu em Torremolinos, Málaga, na Espanha, sem deixar rastro. Isso foi em 14 de julho de 2014. Sibora Gagani, uma jovem albanesa de cidadania italiana, sua família, sua mãe, se mudou para a Itália e ela foi junto. Lá ela conheceu Marco Gaio Romeu, que viria a ser o seu namorado, com quem ela se mudaria para a Espanha. Foi a última pessoa a ter contato com a Sibora. Só que no momento do desaparecimento da Sibora, ela não morava mais com o Marco, ela já estava morando sozinha em outro lugar. Então, quando ela desapareceu, a família dela, da Itália, a mãe dela, informou a polícia, tanto da Itália quanto da Espanha, de que ela tinha desaparecido. E aí a polícia dos dois países começou a fazer as buscas, então, atrás da Sibora. E a mãe dela, a Elisabetta, ficou realmente muito preocupada porque a filha dela falava com ela todos os dias. Então ela estava acostumada a manter contato com a mãe. E esse sumiço da Sibora deixou a mãe dela realmente muito preocupada. E o caso tomou as mídias muito rapidamente porque a mãe dela dava muitas entrevistas. Então, na tentativa de encontrar a filha, ela falava com a imprensa, Quanto mais ela falava, mais, era divulgado o desaparecimento da filha e maiores as chances de encontrá-la com vida, Óbvio, era o desejo da mãe. E aí, em uma dessas entrevistas, ela contou que a filha tinha se mudado com um namorado para a Espanha, para Torremolinos, e que ela trabalhava lá como camareira. Ela passou então essas informações da imprensa. Outras coisas que ficaram estranhas aí para a mãe da Sibora foi que ela foi embora, desapareceu e deixou os pertences para trás. O telefone dela, inclusive, perdeu o sinal no dia que ela desapareceu. E isso tudo fez a mãe dela achar muito estranho, porque como é que a pessoa vai embora e não leva os seus pertences, E ela teria deixado tudo para trás. E a polícia seguiu investigando e conversou com vizinhos, amigos, colegas de trabalho da Sibora, e ninguém sabia onde ela estava, ninguém tinha uma informação. Então a polícia estava sem nenhuma pista sobre o paradeiro da Sibora Gagani. A polícia chegou a fazer uma varredura, inclusive na internet, para ver se encontrava alguma pista dela, e também contactou companhias aéreas para ver se ela tinha saído do país, ou para outra cidade também que fosse, mas não encontrou nenhuma pista. Ela realmente desapareceu. Só que as suspeitas, elas não recaíram sobre o namorado da Sibora, o Marco, que vivia com ela até então, Tinham se separado fazia pouco tempo e a família sempre achou estranho, porque a família sempre suspeitou dele. Só que a família não sabe se a polícia fez a investigação em cima dele, já descartou como suspeito, ou se não fez uma investigação o suficiente para tê-lo então como suspeito, do desaparecimento da Sibora. Só que a família sempre achou o Marco suspeito, ela sempre teve ele como o primeiro suspeito, desde o princípio. E aí foram se passando semanas, meses, anos, sem nenhuma pista. 9 anos se passaram. Agora, em 2023, chegamos a Paula. Paula, namorada de Marco Gaio Romeu, o ex-namorado da Sibora. E o que aconteceu? Paula, de 28 anos, perdeu a vida com 14 facadas dentro da própria casa. Uma morte brutal e covarde. Uma morte não, um feminicídio. Esse crime aconteceu também em Torremolinos, na Espanha, mesma cidade de onde Sibora Gagani desapareceu 9 anos atrás. O culpado da morte da Paula, Marco Gaio Romeu, ex-namorado da Sibora Gagani, que desapareceu em 2014, 9 anos atrás. Depois do crime, ele fugiu do local. A faca que o Marco usou para tirar a vida da namorada, Paula, foi roubada do restaurante onde ela trabalhava 6 dias antes do crime. Ou seja, isso levou a polícia a concluir que ele tinha premeditado o crime. Ele tinha tudo em mente e sabia exatamente o que ele estava fazendo. Outro fato que também fez a polícia ver o crime como premeditação foi que Marco perseguiu Paula dias antes do crime. Ele perguntou para os taxistas que deixavam a Paula em casa onde ela tinha ido. Ou seja, ele estava perseguindo ela, estava rondando a casa dela dias antes do crime. No dia do crime, Paula estava de folga e ela acabou passando a noite fora de casa. Sabe-se que um tempo antes do crime, Paula tinha terminado com Marco, que não aceitou o término e quis se vingar da Paula. A
Paula tinha 3 filhos, 2 mais velhos de relacionamentos anteriores e o mais novo, que era filho do Marco. Só que o serviço social tinha tirado os filhos dela. Falam-se em maus tratos. Só que ela estava tentando recuperar os filhos, tê-los de volta com ela. E junto com o Marco, isso não seria possível. Então, por isso, ela teria terminado o relacionamento. O Marco foi preso horas depois do crime, graças à divulgação da foto dele nas redes sociais pelos colegas de trabalho da Paula. E pela divulgação também feita pela polícia. O crime da Paula gerou uma grande comoção em toda a cidade de Torremolinos e também em todo o país. E claro, entre seus amigos e colegas de trabalho. A Paula vinha sendo maltratada pelo Marco fazia um tempo já, só que ela não tinha denunciado ele. E ela também não contava para as pessoas, muita gente não sabia. Só que os vizinhos ouviram várias vezes as discussões entre os dois, gritos, brigas, e chegaram até ao ponto de ter que intervir. Só que mesmo assim ela nunca denunciou o Marco. Ou seja, ele já estava vindo com comportamentos violentos que davam sinal de que ela deveria se afastar dele. E foi o que ela tentou fazer. Só que ele não aceitou. Na noite anterior ao crime, Marco teria tentado reatar o relacionamento e a Paula não aceitou, o que teria gerado essa revolta e essa vingança dele, e cometendo esse crime de feminicídio em 27 de maio de 2023. Era óbvio que ela não ia querer voltar com o Marco, homem agressivo, violento e que ainda fazia uso de substâncias ilícitas. E se ela queria recuperar os filhos, do lado dele seria impossível. No dia 27 de maio, agora em 2023, o dono do bar América, que fica embaixo do apartamento da Paula, ouviu gritos e pedidos de socorro. E eles correram lá para ver o que estava acontecendo. Quando eles bateram a porta, Marco atendeu. Disse que estava tudo bem, que estava tudo certo e que a Paula estava dormindo. E aí ele fechou a porta calmamente. Os dois saíram para chamar a polícia. Nessa distração, o Marco saiu andando como se nada tivesse acontecido. Só que ele aproveitou para fugir. Os dois, o dono do bar e o outro homem que estava com ele, chamaram a polícia. Quando a polícia chegou, já não dava mais para fazer nada. Paula estava sem vida, caída no chão. A polícia então começou as buscas imediatamente atrás do Marco. E aí que foram feitas as divulgações aí pelos colegas de trabalho da Paula e também pela polícia. E aí eles conseguiram rapidamente encontrá-lo a cerca de 500 metros do local do crime, do apartamento dela. Depois que ele foi detido e levado para a delegacia, Marco Gaio Romeu fez uma declaração chocante. Quero aproveitar e pedir para você deixar um like nesse vídeo se você estiver gostando do conteúdo e também considere se inscrever no canal. Bom, assim que chegou na delegacia, Marco então foi interrogado pelos detetives. Um detetive perguntou para o Marco se ele tinha cometido um outro crime. Eis que ele responde que sim, que ele tinha matado a namorada dele 9 anos antes, em 2014, e que ele tinha concretado o corpo dela dentro da parede da casa onde eles viviam na época. A polícia ficou simplesmente chocada. Só que depois ele voltou atrás, ele se retratou e disse que não tinha falado nada daquilo. Essa confissão tinha sido feita informalmente, ou seja, ele não assinou nenhum documento comprovando o que ele tinha dito e não estava na presença do seu advogado. Só que a informação ele já tinha passado para a polícia, que agora ia averiguar. E aí, esse caso tomou toda a Espanha e também a Itália e a Albânia, que era o país de origem da Ciborra. No interrogatório ele teria dito: quero colaborar, isso vai me perseguir sempre como o crime de Marta del Castillos, que é um caso que eu vou trazer para vocês aqui no canal. Ciborra e eu brigamos e eu me passei com ela. Eu a matei e ela está enterrada em uma parede. Teria dito ele aos agentes, informação que ele também negou depois. A partir das declarações do Marco, a polícia então foi até a casa onde ele vivia com a Ciborra em 2014 para fazer uma busca minuciosa para tentar encontrar os restos mortais dela dentro da parede dessa casa, como ele tinha dito. Levou mais de 72 horas até a polícia finalmente encontrar os restos mortais da Ciborra. E aí então, como a polícia realmente encontrou e ele tinha confessado informalmente, a polícia então tinha que montar essas provas para poder acusá-lo. Um pouco antes de o corpo da Ciborra ser encontrado, quando se soube que Marco tinha matado a namorada dele atual, a Paula, a mãe da Ciborra, Elisabetta Gagani, deu uma entrevista falando que sempre suspeitou do Marco. E também chateada com a posição da polícia de nunca tê-lo como suspeito ou não ter investigado o Marco suficientemente, porque hoje Paula poderia estar viva se o Marco tivesse sido preso na época do desaparecimento da filha dela. Ela disse que a filha queria terminar o relacionamento, por isso ela teria sido morta. E ela ficou sabendo por uma amiga da Ciborra que o Marco tinha matado a sua namorada atual. E aí tudo isso veio na memória dela, né? Isso até foi antes dela saber que realmente ele tinha
concretado o corpo da filha dela na parede da casa onde eles viviam. Ela inclusive disse que assim que soube que Marco tinha matado a sua namorada, ela pensou que se tratava da filha dela e não da Paula, até chegarem todas as informações. A mãe da Cibora disse também que quando eles ainda namoravam, que eles estavam na Itália, só a Cibora trabalhava, porque o Marco nunca conseguia achar um emprego, então ele não trabalhava, que foi quando ele chamou a Cibora para mudarem para a Espanha, para Torremolinos. A mãe da Cibora conta que quando eles se mudaram para a Espanha, ela chegou a ir lá e passar uns dias com eles para eles se ajeitarem lá, para ela ajudar os dois ali no começo. Ela disse que ela não gostou nada do que ela viu porque os dois estavam discutindo demais, eles brigavam muito, inclusive na frente dela, sem se importar. E isso deixou ela muito incomodada, principalmente por ser a filha dela. Ela disse que o Marco era um homem extremamente obsessivo, que queria tudo do jeito dele e queria a força, e que ele enganava a filha, e que ele vivia em cima dela e queria saber onde ela estava a todo momento, que ele ligava para ela para saber onde ela estava. Ela disse que a filha confessou para ela um dia que se ela deixasse Marco, ela teria que desaparecer, porque ele não ia deixar que ela saísse da vida dele. Ela disse que em 2013, o ano anterior à morte dela, a filha foi para a Itália e passou uns meses lá. E ela disse que o Marco acabou indo atrás dela, buscando a filha e convencendo ela a voltar para a Espanha. Um pouco antes de morrer, quando ela viu a filha pela última vez, ela disse que tinha muita vontade de deixar Marco, porque ele não era um homem normal. Elisabetta Gagani disse que um pouco antes da filha desaparecer, ela tinha mudado o número do celular e que, dias depois, ela recebeu uma ligação inesperada. Era o Marco ligando para ela perguntando se ela sabia da filha dela, porque eles tinham brigado e faziam uns 2 dias que ele não tinha notícias da Cibora. Ele disse que ela não tinha levado as roupas e que ele pensou que ela tivesse ido para a Itália para se esconder. Mas se esconder de quê? Ou de quem? E por que ela iria se esconder? Dele? E qual o motivo que ela teria para fugir e se esconder dele? Isso já foi meio que ele se entregando, né? Porque se não tivesse motivo, se ele não fizesse nada, por que ela ia fugir dele e se esconder dele? Não faria sentido. Lembrando que os pertences da Cibora foram encontrados na casa onde o Marco vivia com a Paula. Estranho isso, né? 9 anos depois, quase 10 anos depois, ele guardar os objetos, os pertences da Cibora. Depois que ficou sabendo que o Marco tinha matado a sua atual namorada, a mãe da Cibora, a Elisabetta, ela disse que as chances de encontrar a filha com vida seriam praticamente zero. As esperanças que ela tinha era de que a filha pudesse ter conseguido escapar dele. A irmã da Cibora, a Seva, ela disse que a irmã tinha muitos problemas no relacionamento e que ela sempre reclamava do Marco para ela e para a mãe também. A Seva, inclusive, ela fez uma representação, porque ela mora na Albânia, e ela fez uma representação e uma busca também, né, uma investigação particular para tentar descobrir, né, se o Marco realmente tinha algo a ver com o desaparecimento da irmã dela, isso antes já. Segundo informações, quando o Marco foi detido e levaram ele para a delegacia, ele passou em frente ao cartaz de desaparecidos com a foto da Cibora, e que aí ele teria feito essa confissão espontânea. E aí ele teria confessado que Cibora era sua namorada e que ele teria matado ela em 2014 e concretado o corpo dela dentro da parede da casa onde eles viviam. Que foi aí que ele teria feito a confissão. E que ele inclusive teria se oferecido como voluntário para ir até a casa e mostrar exatamente onde estava o corpo dela. E que ele teria colocado cal em volta do corpo para esconder as provas. Depois de negar quando seus advogados chegaram, ele disse que a polícia só o incriminou porque queria culpar alguém. E aí ele negou que tinha confessado. Só que a polícia seguiu com as investigações e reabriu o caso da Cibora. Ainda sobre o caso da Paula, segundo a polícia, ela tinha ferimentos de faca nas mãos, que seria porque ela teria tentado se defender dos ataques de Marco. Desfrutando a vida. Essa foi a legenda de uma foto de café da manhã que ela postou. Era o dia de folga, ela estava muito feliz, tinha comprado um vestido branco, sapatos novos e perfume para aproveitar o dia. Ela tinha combinado de sair com colegas de trabalho. Na manhã seguinte, por volta das 11h30, Marco tiraria sua vida covardemente. Depois da confissão de Marco sobre Cibora, a polícia então encontrou o corpo dela dentro da parede da casa onde eles viviam. O corpo dela estava concretado dentro da parede da casa, dentro de sacos plásticos cobertos com cal, tudo dentro de uma caixa de madeira. Junto também havia uma faca com restos de sangue e ela tinha um ramo de flores sobre o torso. Um aparelho de raio-x foi crucial para identificar o corpo da Cibora dentro da parede, que por sinal estava muito bem feita, segundo um novo morador da casa, que ele não tinha nem percebido que a parede tinha sido refeita. Apesar de ter colocado cal para esconder as provas, assim que a polícia abriu a caixa e os sacos plásticos onde estavam os restos mortais da Cibora, um forte cheiro se alastrou
encontrou pelo cômodo. E aí então, depois que a perícia fez todos os exames, identificou esses restos mortais como sendo da Cibora Gagani, desaparecida há 9 anos em 2014, através das mãos do seu ex-namorado, o Marco Gaio Romeu. Você conhecia o caso da Cibora Gagani, que foi encontrada agora, em 2023? Muito triste esse caso, esse feminicídio, 2 na realidade, cometidos pelo Marco Romeu. É muito triste ver mulheres perdendo a vida porque terminam um relacionamento, são espancadas e até mortas pelos seus parceiros. Estamos no Agosto Lilás, que é o mês de combate à violência contra a mulher. Se você conhece alguém que está passando por isso, ou se você mesma está passando por isso, denuncie, não se cale. Lembrando que esse crime acabou de acontecer e o Marco acabou de ser preso. E nós vamos ter ainda os desdobramentos desse caso. Conta pra mim se você conhecia a história de Cibora Gagani e também da Paula. Deixa sua opinião nos comentários. Aproveita e clica aqui, tem outros vídeos para você conferir aqui no canal. Curte, compartilha. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado. Obrigada por assistir e a gente se encontra no próximo caso.